O que me chamou a atenção é que, assim, eu já vi várias eliminações. Várias, né? Quem nunca viu várias eliminações? Para times grandes ou times pequenos. Ontem foi a primeira vez que eu vi uma eliminação onde os focos, as culpas não foram tão divididas. Eu vi que uma ampla maioria focou no técnico. Não focaram em quem bateu pênalti. Teve uma tentativa ou outra de jogar o foco no Rames Rodrigues, tem que gente, é outro capítulo. Tem gente ainda tentando, né? Mas tudo bem. Tentar jogar, não. Se ele bater, se ele tinha que se apresentar para bater, como se fosse mudar muito o cenário. Não foi por isso que foi eliminado. Porque o Diego Costa já participou de várias... Bate bem. E bate bem. O Michel Araújo bateu muito bem contra o Palmeiras. Ontem não tivemos a competência e a sorte necessária. Você viu dessa maneira também? Todos os olhares voltados, a torcida entendendo que putz, o problema é o Carpini, e não necessariamente só em relação a ontem? Não, acho que ontem foi o limite, né? A gota d'água. Acho que ontem que acabou a paciência do torcedor, né? De vez, porque você viu em vários momentos, né? A torcida pedindo Rames, aí não colocava. Aí demorava para substituir. Depois a torcida começou a xingar de burro. Então, ontem acho que foi o rompimento total, né? Porque eu me incluo também na parte que era contra a demissão, então, porque eu falo, pô, demitir no meio ou na primeira fase do Paulista, pra mim é precipitado. Continuo achando. Depois de uma eliminação, e a gente falou aqui, né? Falei, se cair pro Novo Horizontino, aí muda de figura, porque a gente vai começar a ver que realmente tem um volume de trabalho que não evoluiu. E assim, como a gente falou no último programa, por mais que o São Paulo tivesse outros fatores que atrapalharam, lesões, suspensões, arbitragem, um monte de outras coisas, eu acho que a parcela do Carpini ela ia ganhando mais peso conforme o tempo, porque você não via evolução. E ontem a gente viu, acho que um resumo de todas as falhas no mesmo jogo. Porque você viu o 4-2-4 de novo, com espaçamento no meio de campo, você via o Lucas indo para a ponta e o Luciano indo para o meio, aí a hora invertia. Aí as substituições para mim acho que foram muito erradas, porque na hora que sai o Ferreirinha, de repente era o momento dele fazer uma outra modificação que podia reforçar o meio de campo. Em vários momentos o Novo Horizontino ganhou superioridade no meio de campo contra a gente. A maior parte do tempo. Eles travaram bem o jogo. Né? E aí as mudanças demoradas e que não resolviam, confundiam os jogadores e o São Paulo ficou sem referência na área. Quando saiu o André Silva, né? Que tava bem. Que foi bem, começou bem, jogou bem. Não dá pra dizer, eu não sei se ele sentiu, porque se foi a opção tática, pra mim foi errada. Ele vinha jogando em Portugal, né? Falta de ritmo não era. Não, ele tá isso. super bem, fisicamente. Bem. E aí o São Paulo meio que ontem teve todos os greatest hits, né? Tudo junto que jogou contra o Carpini ontem, né? Então a paciência do torcedor se esgotou. Aí você tem um Rames sendo pedido, aquele momento que o São Paulo precisava fazer um gol. 25, 30 do segundo tempo, você não tinha referência no ataque e não tinha ninguém no meio de campo pra criar armar, alguma coisa. Pra criar. Aí você fala, pô, não é possível. Mesmo que o Rames não aguente jogar 90 minutos, será que ele não aguentava 20? O Rames que merece um capítulo daqui a pouco, hein? Sim, a gente vai falar muito. Mas assim, fora essa parte, né, tipo, será que ele não aguentava jogar 20 minutos, 15 minutos, né? Então não colocar ele foi meio que de birra ou, sei lá, pra reforçar uma convicção que não deu certo, né? E aí, no fim, fomos para os pênaltis, aí é infelicidade. Eu não culpo nenhum dos batedores, porque acho que pode acontecer. O Zico já perdeu pênalti, o Raí já perdeu pênalti. Mas ele podia ter, por exemplo, não falo nem do Rames ter se apresentado, mas faltando uma substituição, ele podia ter colocado o Galopo, né? Então, aí é a que leitura... é um jogador totalmente esquecido, a gente tem que também frisar isso. Ele praticamente não existe mais. Não existe mais. E assim, a leitura de jogo que eu acho que é errada, porque assim, você pode parar o jogo 3 vezes, tudo bem. Na primeira, não tinha como prever, o Ferreirinha machucou e tal. Mas quando ele põe o Michel, por que ele já não põe o Galopo? Ou o Rames? Porque você, imaginando que o jogo vai para os pênaltis, você deixa o melhor cobrador de pênaltis no banco, cara. Então, acho que foram vários erros aí, Sombra. Foi muito, assim... chegamos no insustentável, eu acho. Acho que ele já tá com um carimbo na testa e só estão esperando ver se surge uma opção pra demitir, eu acho. E você, Renata Carpini, você viu tudo que o Senna viu? Vi, né? Eu acho que ontem foi a somatória de escolhas erradas, né? Que vinham acontecendo. E eu acho que ontem foi o teste porque foi um mata-mata, um jogo que valia a classificação. Contra a Ituano, a gente não estava no mata-mata, mas a gente dependia do resultado para se classificar. E também foi muito ruim, né? Pela maneira como aconteceu, por tudo que a gente viu mais uma vez, né? E eu acho que
ontem teve um pouco de repeteco mesmo, né, em relação ao que aconteceu diante do Ituano. E eu dava um respaldo até em relação à demissão dele. Ainda tô em cima do muro, não vou te falar que eu acho que amanhã ou depois ele tem que sair, mas eu acho que muito vai girar em torno de quem pode vir, quem que o São Paulo tem à disposição no mercado para o lugar do Carpini. Mas ontem eu acho que o atestado foi assinado, porque foram muitos erros, né? Ele teve uma grande oportunidade ontem, na minha opinião, de colocar o Rames durante mais tempo em campo. E esse argumento que eu tenho escutado, principalmente hoje, né, depois de tudo, é de que ele não aguenta. Cara, pra mim, você só vai me provar que ele não aguenta se ele for testado. Porque na seleção da Colômbia ele joga. A gente tem que assistir os jogos da Colômbia agora pra gente tirar tempo. Eu vou assistir mais o jogo da Colômbia do que o jogo do Brasil. Assim, Sombra. Mas hoje até teve uma discussão, eu fiquei com o Ivan na rádio. Mas ele não aguenta. Me prova que ele não aguenta. Bota ele pra jogar. Nem que ele... Sabe cachorro quando tá com sede? Nem que ele... canse, que ele desmaie em campo, sei lá. Eu quero ver se ele não tem condição mesmo. Porque eu não consigo entender. Aí você começa a usar o fato de que ele não bateu o pênalti porque ele estava inseguro, porque o Carpini disse isso, que eu achei também totalmente desnecessário falar isso do jogador. Também. Apesar de... Deve ser verdade, mas eu acho que você expõe o atleta... Né? Você não joga na mídia, né? Exato, não precisa. As coletivas dele também têm sido um pouco prepotentes, eu acho, porque em nenhum momento eu acho que ele assume muita coisa ali. Não a responsabilidade, mas algumas escolhas. Ele não vai assumir que ele escolheu errado, né? Nas substituições, por exemplo. O Calleri fez falta, obviamente, a gente sabe que faz falta. Mas ontem eu teria mudado o esquema, de repente. A impressão que a gente tem... É que depois do tabu quebrado em Itaquera contra um Corinthians que estava cambalecido... Ruim, né? Demais. Tava ruim. E a Supercopa, né? Depois de empatar e ir para os pênaltis, é que a gente supervalorizou... eu digo torcedor, tá? Supervalorizou o técnico e eu acho que o clube meio que blindou o técnico e fica nessa tecla... De conquista da Supercopa e de quebra de tabu e deixou um pouco de lado o desempenho. E só para resumir, né, já que a gente fala metade de Libertadores, metade de jogo, eu acho que o Carpini não vai dar certo no São Paulo. Não é porque ele não tapou o Rames, porque eu também acho que o Rames não vai dar certo no São Paulo. Também acho. Não é porque o Carpini está fazendo substituição errada. Por quê? Porque a gente não sabe se o André Silva sentiu. Isso não é falado, entendeu? A gente não tem o dia a dia. Então, eu também não é por causa disso. É porque eu não gosto da proposta e da estratégia de jogo do Carpini.